Olá galera, tudo bom com vocês? Vamos falar sobre resistência dos materiais. Essa matéria que é de suma importância para a engenharia civil, de suma importância para você estar entendendo os conceitos iniciais, comportamento das estruturas. Então pessoal, antes de começar esse vídeo eu já peço para você, olha, deixe o seu joinha, dê o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para você estar recebendo as aulas de resistência dos materiais que eu vou estar postando para vocês, tá? Então vamos para a aula 1 hoje. Vamos lá. Pessoal, resistência dos materiais. Aula 1. Vamos lá. Olha, a resistência dos materiais, galera, ela estuda a relação entre as cargas externas, o corpo deformável e as forças internas. Então, pessoal, olha, imagine aqui nesse exemplo, você tem uma pessoa aqui em cima de uma viga. Galera, essa carga externa aqui, que é representada por essa pessoa, está exercendo uma força nessa viga, que por si deforma, causando tração embaixo e compressão na parte de cima, galera. Você pode ver que a resistência dos materiais, ela estuda essa relação de carga externa do corpo deformável e as forças que estão atuando dentro desse corpo. Imagine só, vou pegar uma régua aqui, imagine essa régua. Essa régua é como se fosse a nossa viga, Quando eu aplico uma força nela, ela vai flexionar, ela vai deformar, tracionando nas partes de baixo e comprimindo na parte de cima, tá pessoal? Então a resistência dos materiais, ela vai estar estudando essa relação. Mas um conceito importante que deve estar bem definido é o conceito de força. Força, pessoal, é a ação de um corpo sobre outro, causando movimento e ou deformação. Exemplo, força de atrito, força gravitacional, magnética. E as forças são capazes de imprimir, cessar, desviar o movimento, bem como mudar a forma geométrica do corpo sujeito à força. Pessoal, basicamente, a força ela é uma ação que vai causar um movimento em um corpo. Imagine só que eu tenho esse corpo aqui e eu imprimo uma força nele. Vou estar imprimindo uma força nele. Ou seja, esse corpo ele está em movimento. Então, devido à força que eu apliquei sobre o corpo, ele se desloca e pode deformar também, dependendo do material. Então, pessoal, basicamente força é isso. É uma ação sobre um corpo. Temos vários tipos de força, por exemplo, a força peso, a força gravitacional, forças magnéticas. Então, pessoal, esse é o nosso conceito de força, tá? Que as forças são grandezas vetoriais, pois possuem módulo, direção e sentido. Galera, as forças ela tem essas características por serem grandezas vetoriais, ou seja, não são grandezas escalares, pois além de possuir um valor, um módulo, elas também possuem direção e sentido. E a unidade da força no sistema internacional é Newton. Newton, pessoal. Galera, um Newton equivale a 1 kg por metro por segundo ao quadrado, perdão. Então, 1 Newton, galera, equivale a 1 kg vezes 1 metro quadrado, 1 metro por segundo ao quadrado. Galera, mas por quê? Vamos entender essa relação. Olha, essa relação vem através da segunda lei de Newton, que fala que força é igual a massa vezes a aceleração. Pessoal, a massa ela é dada em quilogramas e a aceleração é dado em metro por segundo ao quadrado. Por isso que a minha força, a representação dela é quilogramas
metro por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Olha, outra coisa, galera, que eu quero explicar aqui para vocês é o seguinte. Temos uma força aqui. Temos uma força. A direção dessa força é caracterizada pela linha de ação dela. Então aqui está a linha de ação da nossa força. Ou seja, aqui nessa linha, ao longo desse eixo, dessa linha de ação, é que está caracterizado a direção da nossa força. E o sentido da força ele é indicado pelo sentido da seta. E o 10 newtons por segundo é a nossa intensidade da nossa força. Então, pessoal, assim que representamos uma força, através de uma seta com o seu respectivo valor, sua respectiva intensidade. Resultante das forças, pessoal. Resultante das forças. Duas forças aplicadas em um mesmo ponto podem ser substituídas por uma resultante que proporciona o mesmo efeito sobre o corpo rígido. Mas o que é isso? Galera, se você tem 2, 3 ou mais forças aplicadas em um mesmo ponto, você pode estar calculando a resultante dessa força. Que essa resultante nada mais é do que a representação daquelas forças que você calculou a resultante. Pessoal, só chama atenção que para operações com vetores, nós não utilizamos as operações algébricas, porque aqui estamos lidando com grandezas vetoriais, pessoal. Então, por exemplo, vamos aqui a algumas operações vetoriais. Você tem aqui o vetor A, que tem intensidade de 8 newtons, e o vetor B, com intensidade de 2 newtons. Vamos fazer a soma de A mais B. A mais B. Galera, como eles estão em o mesmo sentido, os dois vão ter sinais positivos na nossa soma vetorial. Ou seja, 8 mais 2, que vai ser igual a 10 newtons. Então, galera, a resultante dessas nossas duas forças A e B vai ser 10 newtons. Vamos aqui para outro caso. Temos aqui caso 2. Temos aqui dois vetores, como no exemplo anterior. Porém, galera, eles estão em sentidos diferentes. Então a resultante deles vai ser calculada da seguinte maneira. Aqui o meu vetor vai estar para esse sentido, na direção, obviamente, da maior força, né? Imagina assim, se você tem duas pessoas, no caso aqui, você tem A e você tem B. O A está puxando para cá, para esse sentido, na intensidade de 8 newtons, e B está puxando para cá, na intensidade de 2 newtons. Galera, quem é que vai ganhar? Por exemplo, um cabo de guerra. Obviamente que é A, porque a intensidade dele é maior. Então, essa soma ela é feita da seguinte maneira. Pegamos A mais B. Porém, aqui, pessoal, você tem A no sentido da direita. Agora aqui você vai somar com o oposto de B, ou seja, menos 2. Por que, pessoal, menos 2? Porque ele está no sentido contrário. Então essa soma vai resultar em 6 newtons. 6 newtons, galera. Esse nosso vetor resultante, nosso vetor R, vai ser igual a 2 newtons. 2 newtons, tá, pessoal? Galera, nesse exemplo 3 aqui, temos duas forças perpendiculares.
Temos duas forças perpendiculares. Aqui, pessoal, a resultante dessa força vai ser essa diagonal aqui. Essa diagonal. Ou seja, eu tenho A puxando com 4 newtons nessa direção e eu tenho B puxando com 3 newtons nessa outra direção, formando um ângulo de 90 graus. Galera, nota que aqui nós temos o mesmo caso. Imagine que aqui você está puxando, vamos supor, você tem uma pessoa puxando aqui com... Vamos dar outro exemplo aqui melhor. Você tem aqui um carro. Vamos supor que você tem aqui um carro. Você tem aqui um carro. E aqui nós temos um determinado carro, outro carro B, puxando nessa direção, e temos o carro A puxando nessa outra direção. Galera, como eles estão puxando dessa maneira, a resultante, ou seja, esse carro aqui, vou chamar de carro C, ele vai se deslocar para cá, nessa diagonal. Porque, pessoal, nesse caso, você vai então fazer aqui, por se tratar de um triângulo retângulo, você vai fazer o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, pessoal. Então aqui vou chamar esse A, eu vou chamar de R, que é a minha resultante, ao quadrado, é igual a B ao quadrado, que é 3, mais C ao quadrado, que é 4. A minha resultante vai ser, minha resultante ao quadrado vai ser 9. 9 mais 4 ao quadrado, que vai dar 16, pessoal. 16. A minha resultante vai ser a raiz quadrada de 25, galera. Vai ser a raiz quadrada de 25. Ou seja, vai ser 5 newtons. Então, pessoal, se eu tiver aqui o carro, nesse caso aqui, para melhorar o entendimento, o carro B puxando para cá com 3 newtons e o carro A puxando nessa direção com 4 newtons, a minha força vai ter esse comportamento. O deslocamento do carro A vai ter esse comportamento, que é feito através do Teorema de Pitágoras, por se tratar de um triângulo retângulo. E aqui a nossa resultante, como vimos, é 5 newtons, pessoal. Aqui temos outro exemplo aqui, que é aqui formando um ângulo maior que 90 graus. E como é que vamos fazer nesse caso? Vamos fazer a regra do paralelogramo. Vamos repetir aqui uma reta paralela a B e uma reta paralela a A, dessa maneira. A resultante, pessoal, dessa minha força vai ser essa ligação aqui, essa diagonal. Pessoal, como vamos calcular a resultante dessa força? Essa força, galera, aqui tem o nosso ângulo θ. Essa força é calculada pela lei dos cossenos, que é essa aqui, R ao quadrado mais R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui é o Teorema de Pitágoras, né, só com esse adicional aqui, tá? Pessoal, vamos para outro ponto aqui de suma importância também, que é a decomposição das forças. Pessoal, isso daqui, a decomposição das forças, você vai aplicar muito durante a engenharia. Porque você vai ter, por exemplo, em uma determinada viga, forças inclinadas, que para você achar a somatória daquelas forças, você vai ter que decompor. Pessoal, para você decompor uma força inclinada, aqui nesse caso, vou colocar aqui a nossa força inclinada.
a nossa força F, você vai decompor ela nos seus respectivos eixos. Ou seja, você vai achar a componente dela, deixa eu colocar aqui no vermelho, você vai achar a componente Fx e você também vai precisar achar a componente Fy. Pessoal, aqui basicamente temos um ângulo também, um ângulo teto. Bom, para a gente estar decompondo essas forças nos eixos x e y, eu vou estar ensinando uma maneira bem prática, que nada mais é. A força aqui, Fx, vai ser Fx igual a sua força geradora vezes o cosseno do ângulo teto. Pessoal, aqui o macete é bem simples. Sempre quando você estiver decompondo a força e essa força que tiver no lado do ângulo, ou seja, aqui o nosso ângulo θ, ela vai ser cosseno. Quando não tiver o ângulo, nesse caso aqui Fy vai ser seno. Então Fy vai ser igual a F vezes o seno de θ. Aqui está a nossa decomposição da força. Pessoal, isso daqui é bastante importante na hora de você aplicar nos exercícios de engenharia. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado da nossa primeira aula de resistência dos materiais. Se você gostou, pessoal, não esqueça de dar o seu like. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, para que você venha receber a notificação nas nossas aulas. Beleza? Então nessa primeira aula vamos ficar por aqui. Abordamos conceitos iniciais importantes para o nosso estudo da matéria resistência dos materiais. Obrigado, valeu!